Boa noite, sejam todos bem-vindos ao CNN Líderes, o seu encontro semanal e exclusivo com os comandantes da economia brasileira. O nosso entrevistado de hoje é um otimista, tão otimista que comprou uma empresa praticamente quebrada pela concorrência dos chineses, mas em alguns anos ele conseguiu restaurar o brilho original da companhia. Agora enfrenta, provavelmente, o segundo maior desafio da carreira: o impacto da pandemia do novo coronavírus na produção e na venda de brinquedos. Comigo, aqui no estúdio, Carlos Tilkian, diretor-presidente da Brinquedos Estrela. Carlos, muito bem-vindo ao Líderes. Um prazer receber você. A Estrela esteve na minha infância. Com certeza. Acho que como de todos na minha idade, ali na década de 80, então um prazer redobrado em ter você aqui. Muito obrigado, o prazer é meu, obrigado pelo convite. Carlos, vamos começar pela pandemia, porque eu acho que nos tempos atuais não tem outro jeito, acho que toda conversa, ela se inicia aí. Com a chegada da pandemia, de repente, todas as lojas de brinquedos fecharam. Como é que isso afetou as operações da Estrela? Bom, o final de março foi muito difícil para nós, porque, como você falou, de repente, praticamente todos os nossos clientes fecharam, com exceção dos supermercados, se bem que nesta época do ano os supermercados não é um grande vendedor de brinquedos, é mais concentrado no Dia das Crianças e Natal, e nós tivemos que fazer um comitê de crise, como a maioria das empresas, tivemos um grande problema de caixa, porque em março, normalmente, você ainda está recebendo dos clientes a venda do Natal. Então, de um dia para a noite, nós paramos de receber o fluxo financeiro das vendas do Natal e não tínhamos para quem vender. Então, fizemos um comitê de crise. A nossa prioridade, desde sempre, foi vamos fazer o possível para não abrir mão de nenhum colaborador, porque em momentos de crise, acho que esse também entra o papel social da empresa. E começamos a montar todos os esquemas emergenciais, protocolos, escritório de São Paulo, home office. Nós temos 3 fábricas, a fábrica do interior de São Paulo continuou produzindo normalmente e as outras 2 entraram no programa do governo de 50% de redução de trabalho e remuneração também. E com isso nós conseguimos, naquele primeiro momento, segurar aquela grande crise que vinha acontecendo. Nessa época, o comércio online era quanto por cento dos negócios da Estrela e para quanto ele migrou? Quando é que as pessoas voltaram a comprar brinquedos pela internet? Porque com os filhos dentro de casa, e eu passei isso lá em casa, a gente acaba tendo que ter mais distração. Como é que foi esse processo? Até o início da pandemia, o comércio eletrônico, embora num processo de crescimento no Brasil para o setor de brinquedos, ele ainda era pouco representativo. No nosso caso, ele representava menos de 5%. O que acabou acontecendo é que, com o fechamento das lojas físicas, aquelas empresas eminentemente de comércio eletrônico, elas começaram a ter um crescimento bastante importante, o que fez com que os gestores das empresas de loja física também, de alguma forma, procurassem chegar ao consumidor através de várias alternativas. E aí começaram vendas por WhatsApp, vendas por qualquer meio digital, começaram a estruturar os seus e-commerce, começaram a crescer no conceito de marketplace e já a partir de abril, final de abril, maio, nós sentimos que o e-commerce começou a dar uma resposta bastante importante. Para nós foi fundamental porque, como você falou, as crianças fora da escola, estando em casa, então, alguns segmentos, desde cedo, começaram a demonstrar um potencial de crescimento muito grande. E, para a nossa felicidade na Estrela, que somos líderes na categoria de jogos e quebra-cabeça... Quais segmentos? Dá uns exemplos para nós. Jogos e quebra-cabeça, até o momento, na nossa empresa, nós crescemos mais do que 400%. Uau! Então, isso porque, não só pelo fato das crianças estarem em casa, mas talvez, é difícil falar isso, mas uma das coisas, vamos dizer assim, bonitas da pandemia é que, como as famílias ficaram mais juntas, mais próximas, houve o resgate daquele momento dos pais com os filhos, né? Houve o resgate de você sentar com os filhos,
participar de um jogo de família, um jogo de tabuleiro, ter uma convivência maior, até para ajudar no processo do isolamento social. Então, esta categoria, principalmente de jogos, teve um crescimento muito importante. Então, eu diria que já a partir de maio, mais do que dobrou a representatividade para nós do comércio eletrônico. E é algo que o brasileiro vem se acostumando. É óbvio que para nós ainda a loja física é o principal canal, mas é um processo em mudança. Olha, Carlos, vivemos isso lá em casa, viu? Montamos muito quebra-cabeça, jogamos muito jogo de tabuleiro, teve alguns que viraram hits e ainda estamos, né? Porque a pandemia ainda continua, as crianças não voltaram aí totalmente para a escola. Agora me conta uma coisa, já equilibrou o seu faturamento atual com o pré-pandemia, com essa ajuda do e-commerce ou ainda não? Então, o que acabou acontecendo é que gradativamente as lojas físicas começaram a reabrir, né? Alguns estados mais rápidas, outros mais lentos, mas uma característica do setor de brinquedos é que 75% do nosso negócio ele ocorre no último trimestre, que é o Dia da Criança, em outubro, e agora o Natal. Então, o que acontece é que com este crescimento das vendas online e com a abertura ao longo do mês de julho, agosto de lojas físicas, no nosso caso, isso está levando a companhia a ter um resultado neste ano superior ao ano passado. Ou seja, então, com as vendas que nós fizemos para o Dia da Criança, nós não só recuperamos a perda que tivemos no final de março, abril, início de maio, mas já demonstrou um caminho de crescimento em relação ao ano passado. E me conta uma outra coisa, porque a pandemia atingiu o Brasil aqui em março, mas antes disso ela atingiu o seu principal concorrente, a China, lá em janeiro, dezembro. Como é que isso impactou aqui no Brasil? Bom, impactou porque no setor de brinquedos, tudo praticamente começa com a Feira Internacional de Brinquedos de Hong Kong, né? Embora em Hong Kong é a grande feira da China, onde a maioria dos importadores, inclusive as empresas que fazem alguma importação, vão e fazem o fechamento de pedidos. A feira de brinquedos, ela ocorre em geral relativamente próximo ao Ano Novo Chinês. O Ano Novo Chinês é móvel e este ano, o Ano Novo Chinês, ele coincidiu com o boom em Wuhan do Covid. Então, houve o processo de fechamento de fábricas. Então, de um lado, houve o atraso no início da produção pós-pandemia na China, o que certamente afetou o fluxo dos nossos concorrentes importadores, mas principalmente o que afetou a redução. Este ano entrou de janeiro a setembro em torno de 40% menos de brinquedo importado do que o ano passado. Mas aí o grande fator não foi nem a pandemia na China, foi o câmbio, que tornou o brinquedo nacional muito mais competitivo. E a indústria nacional soube aproveitar essa oportunidade e aumentou a sua participação de mercado. Era a pergunta que vinha na sequência. O real, acho que foi a moeda emergente que mais apanhou, como se fala no jargão do mercado financeiro. Isso para vocês, então, representou aumento de vendas? Sim, porque como entrou menos produto importado, houve a possibilidade, sempre lembrando que o mercado de brinquedos, o consumo global, ele não cresceu. Muitas pessoas perderam emprego, muitas pessoas perderam renda. Então, nós estimamos que esse ano o mercado vai estar um pouco acima do ano passado, em função das crianças estarem praticamente o ano todo em casa. Mas a oportunidade que a indústria nacional teve foi de ganhar uma participação de mercado basicamente em função do alto preço do brinquedo importado, em função do câmbio, né? Então, toda vez que existe um movimento de desvalorização importante do real, a indústria nacional ganha participação de mercado, o que tem um lado bastante positivo, porque de um lado você garante preço para o consumidor e do outro você aumenta a geração de empregos no momento difícil. Como é essa divisão de mercado hoje entre importado e nacional, no mercado total de brinquedos brasileiros? No mercado total, pré-pandemia, vamos falar no ano passado, você tem aproximadamente 60% do mercado ele é atendido por produtos importados e 40% produtos nacionais. Isso já foi muito pior, mas em função de um processo de negociação
a nível de Mercosul. O setor de brinquedo teve um aumento de alíquota de importação de 20, que é a tarifa comum do Mercosul, para 35, então 15 pontos percentuais adicionais que foram negociados há mais de 6 anos atrás, não só com o governo brasileiro, mas com os governos do Mercosul, porque esperava-se que ao longo deste período, finalmente, o Brasil conseguiria promover as famosas reformas, reduzir o custo Brasil e, com isso, a produção no Brasil seria competitiva com a China, que hoje representa praticamente 80% da produção mundial de brinquedo. Então, o que aconteceu é que, como esse processo veio dando fruto, as indústrias brasileiras se comprometeram a investir no lançamento de novos itens, design nacional, a gente conseguiu chegar nesse patamar de 60%, 40%. Nos últimos anos chegou a ser até 70% importado para 30% nacional. Então, como jornalista de economia, eu acompanhei bem de perto isso, a renovação das salvaguardas para os brinquedos, que foram várias ao longo dos anos. Estamos falando aí de uma sobretaxa que durou o quê? 2 décadas, Carlos? Foram por momentos diferentes, né? Mais recentemente, o governo brasileiro, aí dentro dessa onda de abertura do ministro Paulo Guedes, reduziu a tarifa de importação do brinquedo de 35% para 20%. Isso já está afetando o seu setor? Como que você acha que vai ser o impacto, ou já estava na hora mesmo de abrir o mercado? Não, não estava. Foi uma medida, no mínimo, surpreendente, desnecessária, e, até certa forma, desrespeitosa, porque o governo tinha com o setor um contrato, um acordo, em que a alíquota chegaria a 20% no final de 2021. E este era um processo que, quando foi estabelecido lá atrás, era um processo que o setor se obrigou a gerar contrapartidas, não só investimento, geração de emprego, desenvolvimento de temas nacionais, e todos os anos o setor era obrigado, na pré-reunião dos presidentes do Mercosul, que sempre ocorre no final do ano, a dar o seu relatório, e com isto, a cada ano, esta alíquota adicional era referendada. Surpreendentemente, este ano, no auge do desemprego, acatando um lobby feito por indústrias americanas que produzem na China, surpreendentemente o governo resolveu do dia para a noite, sem ter nenhuma justificativa técnica, reduzir de 35% para 20%. Então, houve uma surpresa muito grande no setor, já efetiva a partir de 1º de dezembro de 2020. E, em contatos do nosso setor com autoridades da CAMEX, do próprio Ministério da Economia, o que ocorreu é que o governo reparou parcialmente o equívoco e agora fez uma escalonada. Essa queda de 15% ela vai ocorrer 5% dia 1º de dezembro de 2020, mais 5% dia 1º de junho de 2021 e mais 5% 1º de dezembro de 2021. No fundo, para o setor produtivo, muda muito pouco, porque, como eu te falei, o mercado de brinquedos ele é de segundo semestre. Então, ou seja, a partir dos brinquedos que chegarem a serem nacionalizados no dia 2 de junho, eles já vão ter 10 pontos percentuais de alíquota menos, o que vai dar muito mais competitividade para o produto importado no ano que vem, o que tende a fazer com que haja uma perda de espaço da indústria nacional e uma coisa que é surpreendente, no auge do nosso desemprego, um processo de transferência de empregos do Brasil para a China. Mas, Carlos, vou insistir, vou pedir licença para insistir. Foram muitos anos de proteção. Já não deu tempo de se investir em tecnologia, fazer todo o dever de casa para poder encarar o concorrente importado e não acabar penalizando o consumidor? Então, deixa eu falar uma coisa assim, muito importante. Não existe na China nenhuma unidade industrial que seja mais produtiva, mais eficiente, que tenha tecnologia, equipamento ou processo mais eficiente do que as fábricas brasileiras. Como jornalista econômica, você sabe que o que tira a competitividade nossa é: eu pago 100 de salário e custa para a empresa 200. O Brasil é um dos poucos países do mundo, se não um único, mas uma jabuticaba, em que você paga imposto para gerar emprego.
tendo que competir com um país que historicamente teve os salários mais baixos do mundo. E uma outra coisa, quando o processo começou lá atrás, não era só para dar chance das indústrias se modernizarem, porque eu falei, muito pouco de falta de competitividade tem no chão de fábrica. É porque sempre se previa que o país conseguiria caminhar no processo de redução do tamanho do Estado, redução da carga tributária, flexibilização da mão de obra. E até hoje nós tivemos uma meia reforma trabalhista, meia, porque você sabe que ela efetivamente até agora não foi implantada na totalidade. Tivemos agora uma reforma da Previdência, cujo resultado só vem a médio prazo. Então, ou seja, aquele objetivo lá atrás, que não foi só para o setor de brinquedos, mas para outros setores, de você dar uma salvaguarda, era simplesmente não destruir de uma vez todo o parque industrial nacional, enquanto o país não fosse capaz de fazer as suas reformas. Infelizmente, até hoje a gente não foi. Então, com todo respeito ao presidente Bolsonaro, quando ele foi na sua live dizer que o benefício de reduzir a alíquota de importação agora era porque o brinquedo ia cair, não é totalmente correto. Por quê? Diferente de quando foi feito com o setor de brinquedos nacional, não foi exigida nenhuma contrapartida. E ninguém garante que as empresas nacionais, internacionais, agora que a alíquota caiu, vão reduzir o preço. Não tem nenhum documento de contrapartida. Eu acho muito difícil que isso ocorra. E se ocorrer na esfera do importador, quem garante que o varejo vai repassar isso para o consumidor? Né? Outra, são empresas internacionais que produzem na China. Cadê a contrapartida de produzir 5%, 10% das suas vendas aqui no Brasil? Porque tem que separar um pouco a figura da indústria do objetivo de país. Né? Se a Estrela industrialmente perder competitividade, nós podemos importar também. Né? Mas e o ônus para o país? E deixar de ter 1.200 empregados, eu vou ter 300 e vou gerar emprego na China. Este é o projeto do Brasil. Então, o que nós sempre procuramos, discutimos, pleiteamos, é que efetivamente esse país precisaria entrar com um processo de definição de um programa de desenvolvimento industrial de médio e longo prazo, e aí você pode reduzir a alíquota zero. Aí o câmbio não vai ser problema. Mas nós não podemos continuar pagando impostos sobre folha e competir com o país que tem a produção mais baixa do mundo e que exporta sem praticamente nenhum imposto. É muito difícil. Num ponto importante, você tem toda a razão. O Brasil tem uma dificuldade histórica para fazer reformas e reduzir o chamado custo Brasil. Exato. Carlos, queria te perguntar agora do outro lado da moeda, desse câmbio, desse real desvalorizado. Aumentou o custo dos seus insumos, plástico e outros? Está faltando matéria-prima? E teremos, ao contrário do que disse o presidente Bolsonaro, brinquedos mais caros nesse Natal por conta disso? Não. Bom, vamos por partes. Com certeza, nós estamos sofrendo um processo bastante preocupante de aumento de preço de insumos, principalmente de termoplásticos. Coisas interessantes do nosso modelo liberal de economia. A gente reduz a alíquota de brinquedo, né, de importação de brinquedo, mas continuamos praticando antidumping para as empresas nacionais no plástico contra a China. É verdade. Então, acho que os nossos liberais andaram matando aula em Chicago, algumas coisas. Mas, enfim, então temos aumento de preço importantes, preocupantes em termoplásticos e principalmente na cadeia de papel. Então, caixa de papelão, embalagens litografadas. No nosso caso, até pela presença que nós temos no mercado, a gente já tinha feito grandes negociações para volumes, então não vai haver falta de insumos para que a gente possa atender o mercado. Talvez um pequeno atraso na produção em função de atraso dos nossos fornecedores, mas no caso da Estrela, e aqui eu falo só pela Estrela, nós não teremos aumento de preço para o Natal. De uma forma geral, do mercado, você tem uma ideia? Você que acompanha de perto? Eu acho que de uma maneira geral, bom, primeiro, todos os importadores já emitiram novas tabelas de preço em função do câmbio, o produto deles é totalmente importado, e muitas empresas nacionais com aumentos de preço para o Natal, aí em torno de 10% a 15%. Agora, o que se espera
é que, a partir do início do ano que vem, o mercado de insumos básicos se normalize e isso também nos leva a ter uma estratégia um pouco mais agressiva de manutenção do preço na Estrela para o Natal, que é o principal momento, e depois a gente vê como o mercado reage no início do ano que vem. Como estão as encomendas para esse Natal da pandemia? Onde a gente não sabe se vai ter todas as lojas abertas, se não vamos ter, se vem uma segunda onda. Como é que estão as encomendas? A gente tem a economia e vai cair entre 4% e 5%, mas o setor de brinquedos está forte. Conta um pouco para nós. Então, no nosso caso, na Estrela, nós já estamos com 100% dos pedidos dentro de casa. São pedidos que indicam um crescimento importante em relação ao ano passado, um crescimento forte de 2 dígitos. Nós somos uma companhia de capital aberto, não posso antecipar números, mas tudo aponta para um crescimento. No setor de brinquedos, o importante não é só você fazer o sell-in, quer dizer, o abastecimento para lojas, é ter o consumo. O consumo no Dia das Crianças foi muito positivo. Então, o que a gente espera é que o mesmo padrão se repita agora no Natal, o que pode fazer com que seja um ano bastante positivo. Estamos acompanhando esse aumento, infelizmente, de novos casos no Brasil. Não acreditamos que neste final de ano o governo venha a ter atitudes de fechamento do varejo. Isso seria extremamente preocupante, porque, independente de brinquedo, é o momento em que o varejo acaba tendo a melhor performance, é onde você acaba gerando um volume adicional de empregos, nem que seja temporários, no varejo. Então, nós ainda esperamos que a população se conscientize, que cada um individualmente tome as atitudes para evitar aglomerações e seguir todas as recomendações e, com isso, a gente possa esperar a vacina chegar e sem que isso implique em novos fechamentos de varejo, porque poderia ser tenebroso um final de ano com o comércio fechado. Carlos, vou sair um pouco do tema da pandemia para te perguntar, olhar um pouco para trás e olhar para novas tendências. Para quem não sabe, o Carlos Chilcan, ele comprou a empresa ali na década de 90, quando a Estrela estava praticamente quebrada. O que levou você que na época era um executivo, comprar essa companhia que estava sendo engolida pela concorrência chinesa e, de alguma forma, preservar essa empresa que era um xodó de todas as crianças na época? Então, hoje a Estrela completa, quer dizer, no ano 2020, a Estrela completa 83 anos. Isso é quase que mágico, é uma empresa que faz parte de praticamente a vida de todos os brasileiros que estão por aqui. Então, é algo que você tem que tentar preservar ao extremo, né? Sempre lembrando que o grande problema da Estrela, de novo, ele ocorreu pela forma com que foi feita a abertura de mercado na época do ex-presidente Collor, né? Então, o mercado que era fechado, do dia para a noite abre. As coisas não são assim, deveria haver um planejamento. O mercado, no início dos anos 90, de brinquedos, ele foi abarrotado de produtos de baixo preço, baixa qualidade. Não existia controle nos portos, não existia metro para produto importado. Então, chegaram produtos aqui feitos de bombonas de produtos químicos reciclados, era um risco à segurança do brinquedo. Enfim, houve um desarranjo total que levou a muitas indústrias nacionais de brinquedo a fecharem e a Estrela, como líder, também sofreu. O que me levou, eu vim de uma carreira de executivo na Unilever, tinha feito 17 anos de carreira na Unilever, tinha recebido um convite para seguir carreira internacional, por problemas pessoais não pude ir, e aí fui convidado para ir para a Estrela como executivo, para ajudar justamente nesse processo de definir uma nova estratégia, incorporando a China como uma vantagem competitiva e não como risco estratégico, né? Então, fizemos um novo modelo, fui para lá, contaminado pela paixão de quem sempre fez carreira na área de marketing. Você sabe que você trabalhar numa empresa de marca forte, esse é um dos principais insumos para você conseguir, em algum momento, fazer a virada. Uma empresa que tinha um carinho muito grande do consumidor, do varejo, das autoridades, foi uma das primeiras empresas no Brasil a abrir capital,
a única empresa brasileira de brinquedos a ter laboratório próprio certificado pelo Inmetro, a primeira empresa nacional de brinquedos a estabelecer o processo de ISO 9000. Você acreditou na marca, então? Eu acreditei na marca. Naquela época, meus filhos eram pequenos, o mundo do brinquedo estava dentro da minha casa, então aquela paixão pela marca Estrela. E eu acho que contei também com a colaboração de um grupo de pessoas lá dentro que, muito mais do que executivos, são apaixonados pelo setor de brinquedo, que é muito difícil do ponto de vista econômico, mas é altamente gratificante de você ver os seus produtos levarem fantasia, alegria e ajudarem no desenvolvimento das crianças. Eu tenho 2 perguntinhas finais, mas já me avisaram aqui no ponto que a gente tem pouco tempo, então vou ser rápido. Vou te pedir para ser rápido. As 2 olhando para frente. A primeira é que me surpreendeu quando fiz a minha pesquisa, saber que vocês têm loja de maquiagem. Maquiagem para criança, confesso que eu achei um pouco estranho, Carlos. Por quê? Porque como a gente tem o processo de controlar e fazer pesquisas e tentar entender as expectativas dos nossos consumidores, no caso específico de meninas, a gente viu que estava ocorrendo um afastamento muito rápido do segmento de bonecas, que a Estrela também sempre teve uma posição de liderança. E através de pesquisa a gente viu que o grande foco de interesse era a área de maquiagem. E aí percebemos que no mercado não existiam marcas que tinham efetivamente assumido e que as mães acabavam deixando as crianças usar a sua maquiagem, que foi feita para uma adulta, e ninguém efetivamente assumia uma formulação específica. E era o grande desejo das meninas. Então, nós decidimos, já que elas estavam se afastando de boneca, explorar, foram 2 anos de desenvolvimento, fórmulas totalmente atóxicas, sem testes em animais. Não estimula um amadurecimento precoce? Muito pelo contrário. Todas as nossas embalagens, elas têm uma frase de reforço autoestima para a menina. E o que a gente quis exatamente fugir do padrão de beleza. Então, você vai nas lojas, você vê frases, o que você quer ser hoje? Princesa ou guerreira? Então, o que nós queremos é que os nossos produtos, a menina, através das cores, ela consiga desconstruir um padrão de beleza, usa do jeito que ela acha que dá, porque não tem certo, não tem errado, e a gente acredita que, ao fazer isso, a gente vai deixar com que ela possa crescer com um processo de uma mulher melhor resolvida, sem estar sendo obrigada a seguir o caminho A, B ou C. Então, assim, a maior preocupação foi se afastar de qualquer insinuação ou risco de uma vaidade precoce. Muito pelo contrário, é viabilizar produtos com a formulação adequada para meninas, para a pele das meninas, e mostrar para elas que elas podem brincar com as cores do jeito que elas querem e que não tem certo e errado. E é um projeto muito lindo, as lojas ganharam prêmio de arquitetura, mas o tempo está acabando. Qualquer dia eu venho falar só desse projeto, porque eu tenho uma paixão por ele muito grande. E minha última pergunta, quem é pai, mãe, está em casa sabe, se você deixar, as crianças ficam o dia inteiro no tablet. Então, imagino que esse produto eletrônico é um grande concorrente para vocês. Como é que vocês se organizam para que as crianças continuem brincando? Então, primeiro, dentro da nossa linha de produtos tradicionais, incorporar o mundo digital. Então, nós temos hoje produtos com QR Codes, onde a criança pode brincar normalmente, ou ela pode, através de um dispositivo eletrônico, ela pode ter uma nova fase de brincadeira. A gente tem produtos pré-escolares, onde, através de também tecnologia, tem uma pediatra que vai falar qual a função que aquele brinquedo tem na estimulação do desenvolvimento da criança. Enfim, então é procurar fazer a convergência da tecnologia com o produto tradicional e, com isso, você continuar captando o interesse da criança. Isso na área de brinquedos. E, estrategicamente, nós ampliamos a nossa relação com as crianças, ou seja, nós lançamos há 2 anos atrás uma editora, a Estrela Cultural, onde a gente edita livros infantis, infanto-juvenis, com autores nacionais, ilustradores nacionais, e aí também o mesmo esquema. A gente
a criança pode somente ler o livro ou ela tem também algumas alternativas de atividade que ela pode fazer simultaneamente para enriquecer a leitura. Então, o que nós estamos procurando é, através do livro, através de um brinquedo, através da maquiagem, ser alternativa para a criança não ficar só na frente de um dispositivo digital, que hoje já professores, educadores e pais percebem que não é tão saudável. Achar o equilíbrio é importante e a gente procura dar essa alternativa para a criança. Adorei a nossa conversa, voltei aqui um pouco para a infância. Carlos Tio Chianci, outra estrela, muito obrigada pela sua presença no CNN Líderes. Prazer foi todo meu, mais uma vez, obrigado pelo convite. Lembrando que todo sábado à noite nós temos um encontro marcado com os grandes executivos que movimentam a economia brasileira. CNN, a maior do mundo, líder em independência.